Voltamos para anunciar mais uma super aula de hoje. É a vez de Química, com o professor Matheus, que vai falar sobre a água. É com você, professor. Hoje nós vamos falar sobre a água. E falar sobre a água não é só importante, é emocionante, né? Simplesmente porque se não tivesse água, nem a menor possibilidade de vida. E a água não é só para ter a vida, é água para se manter a vida. Você tem água aí usada nas irrigações para se produzir o alimento. A gente precisa de água para preparar os alimentos, precisamos de água para a higiene, água para o lazer. Agora, no final do ano, quando terminar essa maratona aí, vestibular, Enem, as férias merecidas, né? Aí normalmente, para onde é que se vai nas férias? Para o litoral? Em busca de quem? Dela, água. Mas dessa vez você decidiu ir para o interior, mas aí você vai em busca de um rio, de uma cachoeira. No mínimo, o hotel que você vai ficar tem que ter uma piscina, né? Quer dizer, a água está sempre presente. Você, se fechar os olhos, consegue imaginar qualquer lugar paradisíaco sem água? Não tem, né? E sobre essa coisa maravilhosa que é a água, nós temos que explorar aqui algumas propriedades. E a primeira que nós vamos falar é o calor específico, que eu queria que você acompanhasse comigo aqui na tela, porque essa definição nós vamos fazer em cima da unidade. Acompanhe aqui comigo. Caloria por grama grau Celsius. O que significa isso? O calor específico é a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para 1 grama de um material para que a sua temperatura aumente em 1 grau Celsius. Quando a gente pensa em calor específico da água, corresponde a 1 caloria por grama grau Celsius. Mas o que significa isso? Significa que eu tenho que fornecer 1 caloria para 1 grama de água para que a sua temperatura aumente em 1 grau Celsius. Falou, mas isso é grande ou é pequeno? É altíssimo. O calor específico da água é muito alto. Falou, o que significa isso? Significa que eu tenho que fornecer muito calor para a água para a temperatura subir só um pouquinho. Agora há pouco nós falamos aí do final do ano, né? Você vai lá para a praia, aquele dia de sol, de verão, a areia está muito quente, mas a água está gelada, né? Falei, sabe qual é a importância disso? Durante o dia, a água absorve esse calor proveniente do sol para não deixar o dia tão quente. E à noite, quando o sol se põe, esse calor é liberado para deixar a noite um pouquinho mais quente, quer dizer, em função desse alto calor específico, a função aí da água, uma das grandes funções dela, é controlar aí a temperatura do globo. Nós temos uma experiência para mostrar esse alto calor específico da água, que é um experimento bem simples. Eu queria que você me acompanhasse aqui. Eu tenho aqui uma bola de festa, em muitos lugares aqui no Brasil, chamada aí de bexiga, né? Uma cheia aqui de ar, e a gente vai usar aqui um isqueiro. E a hora que a gente acende aqui o isqueiro, é lógico que isso daqui vai estourar. Mas eu tenho uma outra bexiga, tenho aqui uma outra bola de festa, que ela está preenchida com água. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui, vamos acender aqui o isqueiro. E aí eu posso ficar aqui o tempo que eu quiser, olha, que essa bexiga não vai estourar. Fala por quê? Porque dentro dela tem água. A água está absorvendo todo esse calor da chama e evitando que essa bexiga aqui estoure. Quer dizer, se a gente coloca aqui a mão, está a temperatura ambiente, quer dizer, não esquentou. A água, devido a esse alto calor específico, tem essa função fundamental de controle térmico da Terra. Uma outra propriedade importante de a gente estudar é a densidade. E a densidade surgiu na sua vida escolar lá na 8ª série, né? Todo mundo sabe, a densidade é a relação entre a massa e o volume. Quando nós temos um líquido, ao passar ao estado sólido, nós temos uma diminuição no volume, que eu queria que você acompanhasse comigo aqui na tela toda essa sequência de raciocínio. Acompanhe aqui, olha. Nós temos aqui a densidade e a relação massa-volume. No líquido, as moléculas têm uma certa distância uma das outras, né? Quando passa ao estado sólido, elas se aproximam. Essa aproximação determina uma diminuição no volume, né? Mas como a densidade é massa sobre volume, massa constante, diminuindo o volume, a densidade aumenta. Fala, mas o que significa, né, a gente ter esse aumento da densidade? Você sabe que num sistema heterogêneo, quem define, quem determina a posição de cada um dos participantes é a densidade. O mais denso afunda, o menos denso flutua. Pois então, num sistema onde eu tenho um líquido e um sólido, onde esse sólido é proveniente desse líquido, né, o sólido tem uma densidade mais alta, ela vai afundar, como no sistema que você pode observar aí na tela. Mas e a água?
E para falar na densidade da água, quando ela passa do estado líquido para o estado sólido, a água é desobediente, e é uma desobediência fundamental que nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Mas a água, quando passa do estado líquido para o estado sólido, o seu volume aumenta, não diminui, como acontece com as outras substâncias, com os outros materiais. É só você lembrar daquela vez que você esqueceu uma garrafa de água lá dentro de um freezer, quando você lembrou, você foi pegar, a garrafa tinha quebrado. Isso porque a água, ao passar do estado líquido para o estado sólido, o seu volume aumenta. E o volume aumentando, a densidade diminui. Fala, bom, mas qual é a vantagem disso? Quando você tem um sistema de água e gelo, o gelo boia, né? Mas qual é a vantagem do gelo boiar quando está na presença da água líquida? Nos locais onde o inverno é rigoroso, os rios, o mar, eles se congelam. Só que quando chega o verão, com o aumento da temperatura, esse gelo está na superfície, vai absorvendo energia aí proveniente aí do sol, esse gelo derrete e volta tudo ao normal. Mas e se a água não fosse desobediente? Quer dizer, se ela fosse regra geral, ao passar do estado líquido para o estado sólido, ela aumentaria a sua densidade. Aumentando a densidade, afundaria. Então, nesses locais onde o inverno é rigoroso, ao chegar aí o inverno, essa água ia congelar e ia afundar. Só que quando viesse o verão, os raios solares não iam conseguir atingir esse gelo lá no fundo, quer dizer, não ia derreter. Aí no inverno seguinte, ia congelar mais água, que ia se afundar, ia se juntar com o gelo formado aí no inverno anterior. E sabe qual é a expectativa? É que todo o oceano seria congelado, quer dizer, estaria aí comprometendo toda a vida aqui na Terra. Mas como é que a água chega aí na sua casa, nessa forma tão nobre, né, límpida, completamente desinfetada, em totais condições de uso? Nós temos que falar aí no tratamento da água. Só que antes de falar no tratamento da água, eu queria falar no tratamento de esgoto. Nós temos que começar aqui falando no tratamento de esgoto. E o esgoto, quando chega na estação, a primeira coisa que acontece é ele passar por uma grade metálica, como você observa aí na tela. Olha. Nessa grade metálica ficam retidos sólidos maiores, como plástico, papel, que tomara seja levado a um local aí correto para serem reciclados. Em seguida, como você vai acompanhando aí comigo, a água passa